Hoje Pode, com Marcelo Abud. O podcast que destacamos hoje entrou na área há pouco menos de um mês. Seguindo a tendência de alguns conteúdos que adotam o formato de bate-papo descontraído, ele está disponível no Spotify, mas também em vídeo no YouTube. Aliás, não falta humor na conversa. O criador do podcast é comediante e radialista. Está diariamente na produção, apresentação e reportagens de programas da Rádio Energia 97 de São Paulo. Eu estou falando de Bernardo Veloso, que agora, além do Estádio 97, está também no estúdio para um papo de torcedor. Torcida Podcast, ele tem a missão de catar as pessoas que estão indo em outros podcasts aí, passando pelos podcasts da vida e trazer pro nosso só para falar de futebol. Seja youtuber, comediante, jornalista, seja jogador e jogador. Essa é a ideia, essa é a pretensão do Torcida Podcast. Eu tenho o primeiro episódio que tá lá com o Mano e o Marcão. Como é que vocês foram parar na Energia 97? Qual que é a história? De onde nasce? Assim, eu sei que vocês eram ouvintes. Participei, depois passei o telefone pro Mano, tal, não sei o quê. Porque um era São Paulino da Independente e o Mano corintiano da Gaviões. E os dois falando gíria naquela Dois gêmeos. Hoje, perto do que eu e meu irmão fala, tipo, em termos de gíria, aí a gente virou, sei lá, o Kofi Annan, um lorde, tipo, praticamente. Foi muito bem, inclusive, aí, o primeiro episódio, e o segundo com um ninja, que foi jogador de basquete, e a gente acaba relacionando aí futebol com basquete. Tá bem interessante. Quem puder assistir pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify, eu vou ficar muito agradecido. Venham depois nas minhas redes sociais e falem o que vocês acharam. E se você está acompanhando esta nossa participação em vídeo, já sabe para quem o Veloso torce. Ele aparece em edição do programa Morde e Assopra com uma linda camisa do Tricolor Paulista. Não, na verdade, Bernardo Veloso estava de São Paulino apenas para pagar uma aposta. No dia a dia, ele é torcedor do Corinthians. E aproveitando que 23 de abril foi dia de São Jorge, e para alguns também do torcedor corintiano, pedimos ao apresentador do Torcida Podcast para que nos indique 3 podcasts dedicados ao Timão que todo corintiano vai gostar de ouvir. E me pediram para indicar 3 podcasts de corintiano para corintiano. Ó, que missão difícil, eu evito ouvir podcast que seja de corintiano para corintiano, porque às vezes acaba faltando o contraponto, né? Ou só tem o contraponto. Então eu queria indicar aí alguns que eu ouço até para às vezes ter acesso à informação, que tem um no GE, no Globo Esporte, que é do Corinthians, tem no UOL Corinthians também, e também tem um que eu quero indicar de verdade, que é o terceiro, assim, que esse às vezes eu também acabo caindo lá, que é o Podcast Timão. Este é um canal que existe há 7 anos já, aqui no YouTube, na internet, ou nas plataformas de podcast, e é um canal de notícias do Corinthians um pouco diferente dos outros canais que existem, né, na internet, aqui mesmo no YouTube, porque é um canal feito por jornalistas. Para quem não me conhece, eu sou Marco Belo, trabalho na Rádio Transamérica há mais de 20 anos e há 12 anos sou setorista do Corinthians lá na Rádio Transamérica, ou seja, eu trabalho exclusivamente com notícias do Timão. Também fazem parte aqui do canal o Thiago Salazar, que é setorista do Corinthians na Gazeta Esportiva e na TV Gazeta, o Turco, que trabalha no IG, no portal IG da internet, e no Twitter é conhecido como Bastidores SCCP, porque ele tem muita notícia dos bastidores do Corinthians, principalmente o que rola no Parque São Jorge. Temos o Silvinho também, que é conselheiro do Corinthians e entende muito da parte interna, da legislação, do estatuto do Corinthians, né, o que é importante também e fortalece ainda mais o canal. E o Iago, que atualmente está trabalhando no All Sport, como também setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então temos informações em primeira mão, é lógico que a gente comenta as notícias, mas a gente também passa muitas informações. Essas são as minhas indicações de podcast de corintiano para corintiano, e vai Corinthians, sempre. Com a entrada em campo do novo Torcida Podcast e com dicas para torcedores corintianos, eu tiro meu time de campo. Semana que vem tem mais dicas para você aqui no #HojePode.